Hoje nós vamos conversar com o oftalmologista Wilson Campos Filho. Wilson, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, João, tudo bem? É um prazer estar aqui na TV Andradas. Espero que seja um bate-papo bem proveitoso e que a gente consiga esclarecer bastante dúvidas aí para o pessoal. Wilson, a gente está num período aí que o pessoal está fazendo a arruação do café, muita gente já pensando em começar a colheita, mas temos que tomar um cuidado com o olho. Leva aquela varada. São perigosos? Realmente, aqui em Andradas, com muitas plantações de café e região, tem muitas queixas relacionadas a isso, em relação a trauma com vara de café, outros tipos de traumas também que acontecem com muita frequência, pessoas que manuseiam roçadeira, cortadores elétricos, que acaba batendo alguma pedra e batendo no olho. Sempre é importante procurar uma orientação oftalmológica. Por menor que seja o trauma, a vara de café, acidentes com plantas em geral, aumentam muito o risco por infecções e infecções por fungos também. Então, sempre é importante procurar a orientação oftalmológica. Normalmente, se isso ocorre durante o final de semana e não consegue encontrar um oftalmologista, procurar o médico no pronto-socorro. Infelizmente, no pronto-socorro ele não vai ter o equipamento adequado para fazer o diagnóstico, se tem algum problema mais grave ou não, e posteriormente ele provavelmente vai encaminhar para o oftalmologista o mais rápido possível, assim conseguir marcar a consulta é bem importante para dar uma olhada nessa parte. Tem um colírio em casa, um amigo indicou um colírio, isso não pode, né? A automedicação é perigosa. Não é nada indicado, é até contraindicado você fazer o uso de automedicação. Colírios, normalmente que você vai fazer o tratamento em relação a trauma ou algum machucado que a pessoa vai ter ali na córnea, normalmente envolve o uso de antibiótico e algum colírio lubrificante, às vezes um colírio lubrificante um pouco mais específico, normalmente para evitar mesmo um quadro de infecção posterior. Dependendo do trauma, dependendo do impacto e da força ali do que bateu no olho, pode ocorrer algum episódio de perfuração também, que é uma urgência oftalmológica, tem que ser tratado o mais rápido possível. E normalmente isso daí só é feito através da consulta oftalmológica. Você falou de uma questão mais assim da moto, da pedra, isso pode trazer um trauma mais sério, como você acabou de citar, né? Pode ocorrer da pessoa chegar a perder a visão? Sim, em muitos casos aí, principalmente manuseando a parte em relação à pedrada no olho, algo relacionado a um trauma de grande impacto, pode ocorrer a perfuração do olho da pessoa, dependendo do tamanho do impacto também, pode ter alguns problemas dentro do olho da pessoa. Aumenta um pouco a chance de um descolamento de retina, algo que sempre que é feito o diagnóstico precocemente, a gente consegue dar uma qualidade de visão muito melhor do que passando um tempo e depois só realmente a gente conseguindo fazer o diagnóstico tardio e não conseguir trazer uma boa qualidade visual para esse paciente. Então, sempre é importante procurar o médico oftalmologista realmente. Sentiu aquele desconforto no olho, procure o profissional, né? Exatamente. Por menor que seja o desconforto aí, sempre é importante, não só trauma, às vezes pode ser coisas pequenas mesmo, que fica ali por baixo da pálpebra do paciente, ou uma sensação de raspagem, às vezes pouco de secreção, o olho vermelho, pode ser um quadro de conjuntivite, então é sempre bom fazer o diagnóstico permanente na visão da pessoa. Nesses traumas, a pressão do olho pode subir, isso é prejudicial? A pressão do olho realmente tem alguma ligação com o trauma também, mas nem sempre ela está ligada só com o trauma. A pressão, quando acaba subindo ali no olho, pode trazer alguns problemas em relação ao nervo do olho da pessoa também. A única forma que a gente tem de controlar a lesão do nervo do olho é controlando a pressão do olho. Essa lesão no nervo do olho é chamado glaucoma, no caso, tá bem? Na maior parte das vezes, porque a pressão tem que subir muito para dar algum sintoma específico, um sintoma de dor ou uma hiperemia,
o olho da pessoa ficar vermelha, a pressão tem que estar um pouco vermelha, tem que subir muito essa pressão para dar esse tipo de sintoma. Normalmente a gente considera a pressão do olho ali até próximo 21 milímetros de mercúrio, que a gente considera, para baixo disso, tá certo? Essa medida é feita no consultório do oftalmologista, e em muitos casos ela fica um pouco acima disso, às vezes 24, 25, 26, não dá sintoma nenhum para a pessoa não tem baixa de visão súbita, não tem dor, nada de vermelhidão no olho também, e o nervo do olho vai sendo progressivamente lesionado. Essa lesão, normalmente quando a gente pega no começo ou já faz o diagnóstico só da hipertensão ocular, controlando ela, o controle na maior parte das vezes é feito com colírio inicialmente. Esse controle é super tranquilo, é um colírio que pinga ou só à noite ou de manhã e à noite, então é algo que não modifica nada no dia a dia da pessoa, e traz um benefício muito grande, porque não fazendo esse controle, lá na frente a pessoa vai ter perda de campo visual principalmente, e em casos muito sérios lá, baixa de visão permanente mesmo, chega até a cegueira. Você falou do glaucoma, o que é o glaucoma? O glaucoma especificamente é o dano no nervo do olho. O nervo do olho, ele capta a informação da retina e leva para o cérebro processar o que a gente está vendo, tá certo? Tem algumas coisas que causam a lesão no nervo do olho e até hoje a gente só consegue alterar a pressão do olho mesmo para deixar de ter a evolução desse nervo do olho, tá certo? Dessa lesão do nervo do olho. No caso, então, a consulta oftalmológica aí, anual é sempre importante ser feita para ver tanto o fundo do olho do paciente, ver retina, que às vezes acaba tendo alguma alteração e também não dá sintomas súbitos, e a pressão do olho e o nervo do olho também, que é super importante, a consulta anual. Outra preocupação que as pessoas devem ter também em relação ao ceratocone. Certo, o ceratocone, ela é uma patologia, uma doença aí que afeta a parte transparente aqui do nosso olho, que é a córnea, tá bem? Essa parte que fica logo na frente da parte colorida do olho, tá bem? Essa alteração, normalmente, ela ocorre na infância, tá certo? Nossa córnea, quando a gente nasce, ela é um pouco mais amolecida. Não é uma comparação muito grande, assim, do tanto que ela vai endurecer até ali próximo aos 17, 18 anos. Mas o fato de traumatizar muito o olho, e o trauma aqui são traumas pequenos, o fato de coçar muito o olho pode desencadear o ceratocone. A nossa córnea, ela é para ser praticamente redonda, tá bem? E o fato de traumatizar muito ela ali, ela acaba assumindo um formato de cone, o que acaba gerando baixa de visão e altos graus aí, normalmente graus de astigmatismo, que acaba aumentando muito. Pessoas que são muito alérgicas na infância, tem um fator genético também que acaba influenciando nessa parte do desenvolvimento do ceratocone, tá certo? O diagnóstico precoce é sempre importante, então as pessoas aí que têm filhas e filhos mais novos, é sempre importante passar e dar uma atenção especial para pessoas que são mais alérgicas, que acabam coçando muito o olho, a região do nariz ali. Isso daí pode vir a desenvolver o ceratocone. É uma patologia que tem controle e tratamento, e como sempre na oftalmologia, é sempre importante a gente pegar no início. Pegando no início, a gente consegue dar uma qualidade muito boa de visão para o paciente. Colírio. Normalmente o ceratocone, a gente não trata o ceratocone em si. O ceratocone, para fazer o tratamento dele, normalmente são casos muito avançados. O que a gente quer que aconteça? Fazer o diagnóstico precoce, uma pessoa que é alérgica. Normalmente a gente já suspeita ali que tem o ceratocone ou que possa vir a desenvolver, a gente começa a usar um colírio antialérgico, evita de coçar o olho, traz vários benefícios ali para a pessoa. O fato dela não traumatizar já evita de formar também. No caso de uma doença genética, por exemplo, a pessoa ali, o pai, a mãe tem, às vezes a gente desconfia que o paciente está desenvolvendo, não tem esse fato alérgico ligado e tem uma progressão da patologia. Se a gente vê que realmente está desenvolvendo, tem um procedimento que chama crosslink, é um procedimento super tranquilo que faz ali, não faz no consultório,
mas basicamente a gente incide uma luz e um colírio também durante o procedimento para enrijecer a córnea do paciente. Nesse caso aí, ela evita a progressão do ceratocone. É realmente um pouco triste quando o paciente já chega no consultório com um ceratocone muito evoluído, porque normalmente tem alguns tipos de cirurgias que a gente faz. Um deles é um implante de um anel, chama anel de Ferrara. A gente coloca um anel mesmo dentro da córnea do paciente para tentar esticar ela um pouco e deixar ela mais arredondada ao invés do formato do ceratocone. Nesses casos aí já são casos bem evoluídos e normalmente não vai ficar tão bom quanto pegar precocemente. E em último caso é o transplante de córnea. É uma cirurgia aí que exige um pouco mais de cuidado. Normalmente a gente não consegue deixar uma visão 100% depois do transplante e todos os riscos do transplante em relação à parte de rejeição e acaba sendo uma cirurgia também, né? Você falou uma coisa que todo mundo tem o hábito de fazer, não pode. O coçar o olho realmente não é algo muito bom, tá certo? Principalmente na infância, pelo fato da córnea ainda estar em formação. A nossa córnea está em formação até ali próximo dos 17, 18 anos. Depois, normalmente, essa parte do ceratocone não é algo mais que a gente nos preocupa, tá certo? O que desenvolveu ou o que evoluiu até essa idade, depois acaba permanecendo normal. Agora, dentro do olho, a gente tem um gel chamado vítreo, e o fato da gente traumatizar aqui o olho, apertar o olho, acaba mexendo ali dentro que ele acaba sendo como se fosse uma bola mesmo, completa por um gel. A hora que a gente aperta, movimenta ali um pouco, tá? Esse vítreo, ele é colado na retina, e o fato de traumas grandes ou forçar muito o olho ali, pode desprender ele da retina e trazer um pedaço junto da retina, ocasionando alguns problemas como rotura de retina, que pode evoluir para um descolamento de retina. Então, sempre que possível, é bom evitar ali coçar o olho. Não é nada de super grave, mas é sempre bom evitar coçar o olho, principalmente com força de jeito nenhum. Tá, já. Eu queria muito agradecer a sua participação, seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, muito obrigado, até a próxima.